noite, eu sou Júlio César e estudo no Intelectus, Unidade Vila Isabel. Eu e meu grupo estamos apresentando um trabalho para a Semana de Conscientização Ambiental e nesse momento irei entrevistar o Sr. Carlos Montempo, biólogo, gerente de projetos, residente em Brasília, que poderia nos dar algumas informações sobre o que estamos pesquisando. Boa noite, primeiro. Boa noite. Qual o seu nome e idade? Eu me chamo Carlos Bernardo Tavares Bom Tempo e tenho 54 anos. Qual a sua profissão? Eu sou biólogo. Onde você mora? Eu moro aqui em Brasília, no Distrito Federal. Onde você trabalha? Eu trabalho numa organização não governamental chamado Agência Brasileira de Meio Ambiente e Tecnologia da Informação, Ecodata. Certo. Há quanto tempo a empresa onde você trabalha existe? Ela já existe há 18 anos. Ela foi criada em 1997. Ok. O que sua empresa faz para incentivar a economia de água no planeta? Nós trabalhamos na área de meio ambiente e também na área social. Então, dentro desse trabalho, a gente tem um foco muito forte na área agrícola, que a gente dá apoio a questões agrícolas, assentamentos, etc. E nessa parte agrícola, a gente trabalha muito com a questão de irrigação. E nessa questão de irrigação há um desperdício muito grande de água. E nosso trabalho é também no uso racional dessa água, não haver tanto desperdício. E na outra questão ambiental é a questão de áreas protegidas, onde nós trabalhamos com a conservação e preservação ambiental, com manutenção das florestas, recuperação de áreas de florestas, e com isso a gente faz um favorecimento para que a natureza reponha o volume de água que ela tinha anteriormente. Ou seja, para você ter água, você precisa muito das florestas para manter a água, para manter a produção das nascentes. Então, nosso trabalho também é de recuperação. E a gente tem um trabalho também de educação ambiental, onde a gente trabalha em alguns setores da sociedade a questão da água, a questão do uso, do reuso e da utilização racional da água. Certo. Houve alguma pesquisa que aponta dados positivos na redução do gasto com a água? Bom, pesquisa tem várias. Em São Paulo, hoje, com a questão do racionamento, desde 2014, acontecido em São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente, porque alguns estados do Brasil já tem isso, já tem esse problema há muitos anos, como no semiárido, na Caatinga brasileira, né, lá no Nordeste. Então, a questão dos resultados no que a gente trabalha são sempre os resultados que vêm em longo prazo, não é uma coisa rápida, a natureza não te dá um retorno rápido. O que nós estamos sofrendo hoje com a seca já é resultado de uma coisa de longo prazo que vem acontecendo com a natureza. Bom, o acontecido do Rio de São Paulo deixou claro que a preservação ambiental é uma necessidade. Não adianta você diminuir o consumo de água se você não tem a água sendo produzida. Então, cuidar das nascentes é uma prioridade tão grande quanto você fazer o racionamento, porque o racionamento, você está racionando uma coisa que ainda existe. Se você não cuidar das nascentes, a água vai acabar, e aí você vai racionar o quê? Então nós temos que cuidar sim do meio ambiente de uma forma integral, para que a manutenção, a produção da água se mantenha ao ponto do homem poder consumir de forma mais tranquila.
Entendo. Qual a maior preocupação da empresa caso não haja redução no consumo de água? É, o que acontece hoje é uma preocupação no consumo de água para o homem. O homem se preocupa com o consumo de água para ele. Para quê? Para beber, para cozinhar, para tomar banho, para lavar o carro, para lavar a calçada, lavar a casa, ou seja, o consumo próprio do homem. Só que o homem se esquece que o problema de água vai muito além do que isso. Se faltar água de fato, vai faltar alimento. Por quê? Porque para você criar boi, para você ter boi, você precisa de água. O bicho bebe água. O bicho, no dia a dia dele, tem um consumo de água. Para você produzir alimento, verduras e legumes, você precisa de água. Então a falta de água vai muito além do que a água na casa da gente. Ela pega também a questão dos alimentos. Então, se faltar água, se a gente não segurar essa questão da degradação ambiental e do consumo de água, vai faltar água, e faltando água, falta alimento, e aí vai acabar faltando homem na Terra todos esses problemas, porque as pessoas não conseguem sobreviver sem água e sem alimento. Então, é um problema sério, tem que ser levado a sério, e a gente até bem pouco tempo a gente não via a seriedade do governo para tratar dessas questões. Eu acho que agora, numa questão grave, como aconteceu essa seca agora, talvez as coisas mudem por aqui. Mas a preocupação nossa não só no consumo, que não haja redução do consumo, mas também que não haja a proteção do meio ambiente. As duas coisas têm que trabalhar paralelo, senão não vai adiantar nada. Eu entendo. Certo. Em que momento, ano ou década, houve a necessidade de se discutir a preocupação com o uso da água? Ok. Bom, no mundo inteiro isso já vem sendo discutido há mais de 20 anos, há uns 40 anos, digamos assim. Tá? A água é conhecida no mundo inteiro como um líquido precioso, ouro líquido, é uma coisa que custa muito caro na Europa, custa muito caro nos Estados Unidos. Água é um serviço caro, é um produto caro. Só no Brasil que ele é muito barato. E por ele ser muito barato, não é muito levado a sério. Então, água é uma questão muito séria. O Brasil só começou a levar a água a sério. Nós, ambientalistas, a gente já fala a questão de água com seriedade há muitos anos, né? Há mais de 30 anos. Então, o que que acontece aqui no Brasil? Então, o que que acontece? Como nós tínhamos fartura, ninguém levava a sério os nossos alertas. Agora que tem um problema, agora a coisa mudou. Agora virou prioridade o racionamento do consumo, a reutilização, virou prioridade a questão de manutenção das nascentes, que já não é tão prioridade pela mudança do Código Florestal, mas ainda é prioridade, sim, manutenção do meio ambiente para manutenção da água. Então, aqui no Brasil, eu acredito que levar a sério mesmo do ano passado para cá. A verdade é essa, porque a gente não vê, só do ano passado para cá é que a gente começou a ver os governos se mobilizarem, se mexerem, tomarem providência. Assim mesmo, de uma forma bastante modesta. É verdade. Houve algum apoio externo, tipo algum curso, palestra, pessoas capacitadas para dar um suporte na redução do uso da água? Com essa crise que teve agora, vieram alguns profissionais de diversas partes do mundo, alguns estados chamaram, outros preferiram conversar com seus próprios técnicos locais, mas, de uma forma geral, o Brasil ainda trabalha de uma forma muito interna. Infelizmente, os exemplos que nós tivemos de fora vieram aqui, foram mostrados e não representaram muita coisa para o governo brasileiro. Quando nós
que eu digo nós, o pessoal do meio ambiente alertou, é porque a gente já via isso acontecer em diversas partes do mundo. E a gente alertava que poderia acontecer no Brasil pela falta de gestão dos recursos hídricos, pela falta de cuidado que os governos deveriam ter com os recursos hídricos. Então a gente vem alertando, alertando, e muito pouca coisa foi feita. Então, só para você ter uma ideia, a gente costuma dizer que grande parte da água se perde na distribuição. Então, você tem um problema de água se desperdiçando no caminho da casa da gente. A empresa capta, trata e na hora de entregar tem vazamentos pelo caminho, nas ruas, etc. Isso é um problema. E esse problema não existe no resto do mundo. Pelo contrário, o resto do mundo se mobiliza. Eu costumo falar que a Alemanha, por exemplo, ela tem um trabalho que eles chamam de renaturalização dos rios, tá? Então, o que é a renaturalização dos rios? Eles transformam os rios já urbanos em rios naturais. Vou dar um exemplo aí no Rio de Janeiro, perto de você, o Rio Maracanã. O Rio Maracanã, ele desce da Floresta da Tijuca, no Parque Nacional da Tijuca, de uma forma natural. Ele vem no meio da floresta, sua base é terra, é solo de pedra e terra, e ele vem descendo o rio, vem descendo a floresta. Quando ele chega na área urbana, ele encontra asfalto nas suas laterais e cimento na sua base. O que acontece? Essa água que poderia ser absorvida pelo solo para abastecer o lençol freático e outras nascentes, ela, na verdade, ela corre direto para o mar. O que acontece? A água doce que poderia ser usada para consumo, ela cai no mar e aí, depois que cai no mar, ela se perdeu para o consumo, só vai conseguir ser utilizada quando ela evaporar, virar chuva, cair na floresta de novo, penetrar no solo, e isso é demorado. Então, o que os alemães fizeram? Eles entraram num processo de renaturalização, eles pegam esse rio igual o Maracanã, eles tiram as casas nas laterais do rio, plantam floresta. Se o rio foi retificado, que chama, ele foi colocado de forma reta, eles fazem as curvas que os rios tinham antigamente, para que a água não ganhe velocidade, e com isso o solo consegue absorver a água de novo e reabastecer o lençol freático. Então isso é um processo lento. Agora, é um investimento de dinheiro que eles estão fazendo para não ter que gastar dinheiro emergencialmente, igual a gente está gastando agora com a questão de redução, de racionamento, de obras para abastecimento, etc. Então, lá eles investem antes do problema acontecer. Aqui a gente não, aqui a gente começa a trabalhar muito depois. Então, para vocês terem uma ideia, em alguns países da Europa se tira água do esgoto. Então o esgoto é tratado, aquela água que sai do esgoto, ela é reutilizada. Aqui no Brasil isso não é feito. Então é jogado no rio e o rio absorve aquilo e aí vai cair no sistema de novo. Bom, em suma, nós estamos muito longe do que a gente precisa da realidade, a gente tem que investir muito, a gente tem que pensar muito no antes para evitar corrigir os problemas depois, entendeu? Entendi. Qual ou quais ideias inovadoras da reutilização da água chamam mais a sua atenção pela originalidade? Bom, a mais antiga é a questão da captação de água de chuva, né? Que eu acho que foi um ponto quando o homem percebeu que ele poderia pegar água de chuva e utilizá-la na época da seca. Isso é muito usado, como eu falei, no semiárido, lá na região da Caatinga do Nordeste. Então, aqui no Brasil, na região Sudeste, já estamos fazendo isso. As casas aqui em Brasília, muitas casas, elas já têm captação de água de chuva do telhado, porque o Cerrado aqui é o berço das águas, a gente chama dos berços das águas, onde as principais nascentes das bacias hidrográficas do Brasil estão aqui no Cerrado. Então aqui as pessoas se preocupam porque a água é cara, não é barata.
Então as pessoas se preocupam. E as casas têm captação de água de chuva. A maioria das casas já tem isso. Então a gente pode dizer, a maioria eu não digo, mas grande parte, e a gente pode dizer que isso foi um grande avanço. Mas em termos de inovação, a gente vai vendo a criatividade do homem. Hoje, a água de banho e a água de pia, de banheiro, que você lava a mão, escova os dentes, e a água que você toma banho, elas também estão sendo captadas na casa, a casa chamada casa inteligente, casa ecologicamente correta. Essa água é captada, ela é jogada numa cisterna com os filtros e ela é reutilizada para quê? Para o vaso sanitário, que não precisa ser uma água potável, que a gente usa água limpíssima para o vaso, isso é um crime. Então a gente, essa água reutilizada é usada no vaso sanitário, é usada para lavar carro, para lavar banheiro, para lavar garagem, quintal de casa, etc. Então, isso eu acho que foi fantástico, foi uma grande chance de reutilização interna, o próprio cidadão tomando a providência. Tá? E como eu falei, na Europa, alguns países tiram água do esgoto. Esse já é um procedimento de nível governamental. O governo é que faz isso. Então, é uma outra alternativa. Mas essa saída criativa do cidadão eu achei fantástica, do uso da água da pia e do box, do banheiro, né? Entendi, certo. Agora é a última pergunta, tá bem? Tá bem? Tudo bem, tá ok. Alguma ideia inovadora que considere em desacordo com a realidade brasileira? Ok. Na verdade, em desacordo com a realidade brasileira, o que eu considero é o próprio racionamento. Né? Se nós estamos fazendo um racionamento hoje, é porque nós cometemos graves erros no passado. Então, se hoje tem racionamento, é porque nós erramos muito. Por que eu digo isso? Porque o Brasil é um dos países com maior quantidade de recursos hídricos do mundo. Não era para a gente estar passando essa questão de racionamento. Essa questão de racionamento, ainda mais numa região como a região sudeste, era uma coisa, digamos que há 15 anos, 10 anos, que não era incabível, não fazia sentido. Daí o nosso alerta como ambientalista no passado. Mas os governantes, eles nunca têm essa visão de futuro, eles têm a visão de agora, do mandato deles. Então, o que acontece? Ninguém se preocupava com isso. E hoje, racionamento é uma realidade. Infeliz, mas é uma realidade. Nós não podemos fugir do racionamento, porque se você aumentar o consumo, a população vem crescendo diariamente. Cada vez nasce muito mais gente do que morre. E se nasce mais gente do que morre, é sinal que a população está crescendo. Então, se a população está crescendo, o consumo de água vai crescer. E se o consumo de água vai crescer, já não está dando agora, imagina no futuro. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tomar uma providência. O racionamento é uma das providências. Tá? O Brasil ele não pensa na questão a longo prazo, infelizmente. A gente constrói grandes obras como hidrelétricas que geram uma quantidade de energia para o futuro, mas a gente não consegue resolver uma questão básica, que é alimentar a natureza para que ela mantenha a produção de água para a gente. Então, essa questão de água é uma questão muito mais de sensibilidade do governante e a questão de política do que uma questão de ação pessoal de cada um de nós. Hoje, sobrou para o cidadão, mas não deveria ser assim. O cidadão ele tem que ter um consumo consciente, não racionamento. Né? Pelo que o Brasil faz, o Brasil tem de recursos hídricos, era para a gente consumir de uma forma normal. Só que normal com sustentabilidade, não é lavar calçada com água, não é lavar carro de 2 em 2 dias. Isso não é um consumo responsável, um consumo sustentável. Mas racionamento era uma coisa impensável. Então, acho que o racionamento é uma coisa que não faz parte da realidade brasileira. Não deveria fazer, hoje faz. Tá? Agora,
vou deixar essa coisa para vocês pensarem. Se a gente está fazendo o racionamento, é porque a gente errou. Se a gente errou, onde a gente errou? A gente errou no trato com a natureza. Então, a base da nossa questão é a conservação e a preservação ambiental. Então, aí é aquela questão. Preservar é a prioridade nossa. Preservar e conservar. Porque nós teremos água eternamente. Agora, o consumo consciente tem que ser sempre também. Porque a água, ela não vai dar para todo mundo. Vai chegar um ponto que ela não vai dar para todo mundo. Porque a Terra tem um limite de produção. O planeta tem um limite de produção. E nós não temos limite de procriação. Infelizmente, nem com relação a isso, o homem tem o bom senso. Mas aí a nossa natureza, a própria natureza vai resolver esse problema de alguma forma, tá? Eu espero ter atendido às suas perguntas. E atendeu muito bem. Muito obrigado. Ok, obrigado. Estou à disposição quando precisar. De, de nada. Dessa forma, encerramos esta brilhante entrevista. Agradecemos a participação do Sr. Carlos Bontempo. Boa noite. Boa noite, obrigado mais uma vez. De nada.